Namastê a todos, uma ótima e abençoada início de semana. E eu trago mais uma reflexão, mais um pensamento aqui, agora do professor Luiz Eduardo. Este é um artigo onde vai falar sobre o emburrecimento da humanidade, o emburrecimento das pessoas. A que ponto chegamos, né? As pessoas se preocupam com pessoas famosas, com a vida das pessoas famosas, com os escândalos, com os luxos, com coisas fúteis e banais, né? Aonde a humanidade, então, de forma gradativa, vai chegando ao abismo. E vamos à leitura. O emburrecimento da humanidade e a falta de juízo rumo ao fim do mundo. Não acontecerá o apocalipse, que nem falam, né? Isso aí o homem escreveu. Mas o ser humano, ele mesmo se destruirá. Não precisa de anticristo. Anticristo, quem é o anticristo? A humanidade não precisa de que alguém venha para destruir, para ter guerra. Porque o ser humano sempre gostou de guerra, de poder, de dinheiro, sempre gostou do poder. Então, não precisa de anticristo, não precisa de diabo, não precisa de Satanás, não precisa de nenhuma hierarquia para destruir o ser humano, sendo que ele mesmo se destrói e destrói a sua raça e destrói os seus irmãos uns aos outros. Nós nos autodestruímos, nós não ajudamos uns aos outros. Nós não damos apoio, nós queremos diminuir, nós queremos fazer com que a pessoa se sinta mal, não queremos apoiar nos seus sonhos, nos seus objetivos, naquilo que ela está se dedicando a fazer. Nenhum ser humano gosta de ajudar alguém para ver essa pessoa crescer. O ser humano é egoísta, é mesquinho. Estamos vivendo um tempo que é aquele ditado, cada um por si, né? É Deus para si e diabo para os outros. É o bem para mim e o mal para o outro. É poder para mim e inferioridade para o outro. Vivemos num mundo onde ninguém mais suporta a felicidade do outro, a conquista do outro. E o ser humano, ele é tão hipócrita, ele é tão cínico, sabe? Que tu sai na rua e tu vê as pessoas e elas vão falar de amor, elas vão falar de paz, elas vão falar de Jesus, elas vão falar de Deus, elas vão falar de anjo, elas vão falar palavras lindas, mas são as primeiras a querer acabar e querer destruir a imagem e não querer apoiar aqueles que estão fazendo algo, levando algo, incentivando, ajudando. O ser humano não é capaz de ver o outro crescer, evoluir e expandir. O que falar desses seres? O que falar? E vamos lá, então. Aqui neste artigo está sendo procurado chamar a atenção da sociedade sobre a fragilidade e a desvalorização da vida humana
na atualidade em que nos encontramos. Tento demonstrar que a humanidade se perdeu e que a vida humana passou a ser mera contingência da existência e não faz nenhum sentido. A vida se resume unicamente a trabalhar e continuar vivendo à espera da morte. Atualmente, ter algum conhecimento acima da média, embora ainda não seja considerado crime nem pecado, né? Ainda não é crime, ainda não é pecado ser inteligente, ainda não é pecado expandir a consciência, ainda não é pecado ser inteligente, né? Ainda não é pecado raciocinar, pensar, mudar, se transformar, ainda não é, né? Graças à espiritualidade, graças. Certamente já é algo desinteressante, né? É desinteressante ser inteligente, é desinteressante pensar, é desinteressante tu conversar com alguém sobre algo útil, algo que vai te trazer transformação, conhecimento, evolução, conversar a respeito de tudo que é tópico sobre a vida. É desinteressante, ninguém quer. É um porre. Tu sai na rua e as pessoas vão falar de coisas idiotas, bestas. Ela vai falar de uma novela, ela vai falar de uma famosa, ela vai falar da vizinha, do vizinho, sabe? Ela vai fofocar, ela vai falar merda. Mas se tu entrar num questionamento para raciocinar, para pensar, para juntos trocarmos uma ideia, sem brigas, sem discussões, é chato. E quando, então, preferimos ser solitários, né? Aí dizem que a gente é antissocial. É antissocial, não gosta de socializar, não gosta de se misturar, é nojento, é nojenta. Não é isso, amados. É que as pessoas são fúteis. As pessoas estão emburrecidas. E quem já está buscando e querendo aprender mais e a evoluir, é um saco ter que ouvir certos assuntos, conversar certas coisas. É insuportável. Insuportável. Ou pelo menos pouco desestimulante e constrangedor. Se você demonstra que sabe alguma coisa numa determinada área, já lhe taxa como sujeito presunçoso. Ah, tá se achando. Metido, metida. Em vez de nós pararmos e dizermos, olha que interessante, né? Interessante esse assunto, que interessante esse tópico, que interessante esse conhecimento para pensar, raciocinar, reavaliar. Mas não. A ignorância é tanta que é melhor desmerecer o pensamento, a lógica, o raciocínio, do que está querendo se dizer, do que está querendo se passar. Que pensa ser uma enciclopédia ambulante. Hoje, saber sobre algo não parece ser uma coisa boa. E como foi que chegamos nesse lamentável nível? Como foi que chegamos até aqui? Bem, existem várias maneiras de tentar explicar a questão. Mas vou ser bastante direto e resumir tudo numa única frase. Hoje o que vale é a capacidade que o indivíduo tem de fazer alguma coisa. Não importa quem ou que seja ele, desde que ele se disponha a assumir uma determinada tarefa, com ou sem conhecimento. Ele tem utilidade à sociedade quando ele não tem conhecimento, quando ele é um escravo da Matrix, quando ele é escravo de superiores, quando ele se torna escravo e bajulador
Isso é lucrativo para os grandes. Os grandes gostam. Por que tem muita dedicação, queridos, em fazer realities, em fazer novelas, em fazer séries? É para aprender as pessoas e as pessoas ficarem burras, focado 24 horas na televisão, vendo porcaria. Isso é muito bom, porque as pessoas daí não pensam no raciocínio. Elas perdem o tempo, elas perdem vida, elas só seguem ali a manada, né? O efeito manada ali, obedecendo superiores que estão no poder. Para eles é muito bom a pessoa continuar burra, a pessoa não tem entendimento de nada. É muito bom, porque daí não incomoda, não dá trabalho. Então continuem burros, continuem assistindo novelas, continue fofocando, olhando os famosos, continue falando da vida deles, continue olhando realities. É assim isso, para que pensar em outras coisas, né? Continue na vida fútil. Na verdade, sempre foi assim, mas antes se colocavam níveis de diversidade e esses níveis eram baseados no conhecimento. Hoje, o conhecimento é o que menos importa. É o que menos importa. Assim, se o indivíduo faz alguma coisa, não precisa saber exatamente o que é essa coisa. Basta fazê-la, que esse indivíduo terá o seu espaço como autor social garantido. Se o espaço é bom ou ruim é outra questão, mas existe a garantia desse espaço? É tudo muito simples, mecânico e automático. Se faz, serve. Se pensa, não serve. Por conta disso, temos presenciado um progressivo emburrecimento intelectual coletivo da humanidade. Pior é que tem muita gente acreditando que esse é um bom negócio. As escolas, principalmente, as instituições de ensino superior, deixaram de ser centros formadores de pessoas e passaram a ser grandes linhas de montagens de robôs programados para servir aos poderosos. Estudantes viraram autômatos ou simulacros de seres humanos. Os simples e importantíssimos atos de pensar e refletir não têm mais sentido e nem significância na escola, e muito menos nas diferentes atividades das vidas humanas. Acabaram a poesia, o belo, o amor e o lirismo. Agora é na base do fazejamento. Sem entendimento. Se até existe planejamento da ação, esse planejamento se apoia no para quê e no como, mas não considera importante o porquê e nem considera saber ou se preocupar com ele. O do porquê está fazendo, do porquê e para que vai servir tal coisa. O conhecimento perdeu a importância e o sujeito culto em uma área chega quase a ser um pecaminoso, além de chato, e acaba ficando uma situação vejatória. A pessoa que é inteligente, a pessoa que tem ali uma inteligência em áreas, agora é uma coisa vexatória. As pessoas não gostam, como eu disse, ninguém gosta, né? As pessoas emburrecidas, elas gostam de massacrar, elas gostam de diminuir, porque elas são burras, tão burras. Então elas gostam de bater boca, elas gostam de criticar, elas gostam de rir, elas gostam de debochar, elas gostam, sabe? Porque elas não conseguem ter raciocínio nenhum, raciocínio lógico nenhum.
E aí tu olha pro ser e o que tu diz, né? Nem dá pra bater boca. Só escuta ali aquele ser que mal sabe quem é e ao que veio ao mundo, qual é o seu propósito. Vive naquele mundinho idiota. Há uma total inversão de valores. Assim, se o sujeito faz alguma coisa, ele já é bom. Mas se esse sujeito é apenas bom, então ele não presta, porque não serve à sociedade. É como se servir à sociedade fosse apenas fazer algo concreto para ela, como prestar um favor qualquer. O fazer simplesmente superou o ser. Fazer é melhor do que ser, que já havia sido superado também pelo ter. Em suma, a pessoa hoje está em terceiro lugar. Depois da coisa e do custo, que espécie de homem estamos produzindo? Que tipo de ser humanos estamos produzindo hoje em dia? Que tipos de ser humanos estamos educando, formando hoje em dia? Que sociedade construímos? Que sociedade estamos construindo? A que passos está andando esses seres que estamos ensinando? Que sociedade será formada por esses novos que estão vindo por aí? A vida humana perde a importância e cada vez mais o ser humano conhece menos de dentro de outro ser humano. Nós não conhecemos mais os outros, não queremos mais gastar tempo com conexões verdadeiras, com conexões sinceras, em conhecer um ao outro, ter um vínculo sincero, honesto e transparente. Não. Para quê, né? Para quê? Não existe fraternidade efetiva entre os seres humanos. O ser humano se dividiu entre eles e guerreiam entre si. Ou seja, a humanidade caminha a passos largos para o fim, nesse mundo estranho e desconexo que estamos estabelecendo. A lógica do mundo atual diz mais ou menos assim: o novo, moderno e tecnológico tudo pode e faz, enquanto o velho, antigo e detalhado, que se dane, porque só faz o que pode, sem transcender a lógica do conhecimento. Ora, quem vai contar a história que está dentro do computador? Alguns dirão o próprio computador, mas isso é falso, porque o computador apenas guarda a informação. O computador não fala e não questiona, ao contrário, ele só responde às perguntas. Alguém já disse, responder é fácil, difícil é fazer perguntas. Pois então ficarão faltando as perguntas, porque os novos não pensam e certamente isso não é uma incapacidade ou um defeito natural. É apenas um modismo, um mau jeito da nossa sociedade deturpada, que deu ao jovem muito poder antes de lhe cobrar qualquer dever. É sábio que o excesso de liberdade traz o quê? Preguiça, ociosidade e libertinagem. Onde vamos parar com essa liberdade? Que o jovem agora, ele é livre para fazer o que quer, para ter o que quer, né? Crianças muito pequenas já têm celular, já tem redes sociais, já tem namoradinho, namoradinha. Aonde vamos parar com isso aí? E os pais não, para a criança parar de incomodar, porque os pais são incapazes de conter o seu filho, são incapazes de educar. Pais que são incapazes de educar
porque exige tempo e dedicação para filho, ele prefere então colocar um celular na mão da criança para que ele ou ela pare de incomodar, e depois vamos ter um adulto aí, um adolescente aí, um rebelde, que briga, mata, que a gente viu aí. Adolescente botando veneno na comida para matar os pais por causa de videogame, por causa de jogo, tá? Então, assim, os próprios pais hoje em dia são os incompetentes, que são incapazes de dar educação, são incapazes de saber da sua responsabilidade como pai e como mãe para com aquele ser humano que colocaram no mundo, e depois dizem que a culpa é de quem? A culpa é do governo, né? A culpa é dos professores. Não, a culpa é dos pais. Vocês colocaram o ser humano no mundo. E a responsabilidade da educação de limites de valores vem de vocês. A vida humana atual se resume em trabalhar, produzir, divertir. Não há mais reflexão nem contemplação a respeito das coisas. A felicidade tão sonhada pelos velhos é apenas mais um produto que sai da linha de montagem e que se consome muito rapidamente. Sonhos são violências mentais que precisam ser reprimidos. Numa realidade sempre mentirosa, de que a imagem da pessoa é sempre mais que a própria pessoa. A imagem de uma pessoa sempre será mais importante do que a própria pessoa em si, do que a própria essência, o ser, o seu caráter. Mas a casca é mais importante do que a pessoa, do que o sentimento, do que ela está passando, do que ela está sentindo. A coisa que eu faço, que eu represento, é mais importante que aquilo que eu sou. Isto é, o personagem suplanta a pessoa do ator. Aliás, cumpre lembrar, imagem é tudo nessa sociedade fotográfica. A imagem, né? A imagem bela, a imagem bonita, a mostrar o status que a tua vida tá tudo ok, tá tudo jóia, não tem problema, não tem nada. É perfeição, né? Nossa, cinematográfica e visual que hoje vivemos. Não importa a canalice, pois o importante é manter a boa imagem, a boa aparência, não? Ninguém quer efetivamente saber de nada, além daquilo que possa lhe trazer alguma vantagem mercantil, imediata e ilusória. O ser humano virou migalha do egoísmo e trabalha ativamente para que essa migalha vire pó e que desapareça no ar como fumaça. O ser humano está cada vez mais estranho e menos humano. Desde que o sujeito faça alguma coisa útil para si próprio e para o seu grupo de interesse, ele pode tudo. Não importa quais serão as armas a serem usadas. Ninguém precisa e nem deve pensar e refletir sobre a sociedade atual. Basta fazer e continuar sempre fazendo aquilo que mantém na condição, de acordo com os interesses próximos. Já viramos máquinas de traquinagem e embuste há muito tempo. Já viramos máquina de traquinagem e embuste há muito tempo. O maior problema é que a educação e os educadores também estão nessa situação de picaretas de plantão ao desserviço da sociedade. Alguns por descrédito, outros por conveniência e outros ainda por isonomia ou por qualquer ideia social infelizes, impraticáveis dentro da condição fraterna que deveria existir entre os seres humanos. Infelizmente, a escola, mormente, como já foi dito, não vou dizer o nome da escola aqui,
está progressivamente deixando de preparar seres humanos, pessoas, e ninguém quer perceber esse fato. Uma máscara imaginária cobriu o rosto de todos e a capa do super-homem fez com que o ser humano ligado à educação queira ser apenas um super-herói de si mesmo, sem caráter e sem causa social comum. Ou seja, e escola hoje é um arremedo do herói que historicamente foi e que deveria continuar sendo. A escola deveria ser a fonte de resistência da boa conduta social e não o avesso disso, como tem acontecido ultimamente. Muitas escolas viraram balcões de negócios para alguns espaços de arbitrariedades para outros, quando deveriam ser centros de prosperidade, de integridade para todos. Voluntarismo, benemerência, filantropia, que foram palavras costumeiras nas escolas. Hoje, salvo raras em sites de exceções, só são encontrados nos dicionários que ninguém mais lê. E quando lê, se assusta, porque não consegue conceber seu significado. Onde vamos parar? Nesse exato momento, vivemos numa pandemia onde milhões de pessoas já morreram pelo mundo afora, mas a grande maioria dos seres humanos não está nem aí e continua brincando com a vida e com a sociedade, como se tudo fosse muito simples e divertido. O natural se confunde com o vulgar e o trivial com o ordinário, nesse mundo da imagem fotográfica. A vida humana é apenas um mero detalhe perdido na história, onde o que vale é a artificialidade e a necessidade de aparecer sempre mais, para agradar o ego e alguns afetos interessados. Os poderosos brincam com a população que se deleita ou se perde em falsas notícias de soluções mágicas, mas muito duvidosas. Como consolos, muitos ainda dizem para reforçar a crença: tudo bem, a vida é assim mesmo, e se eu morrer, e se eu não morrer, eu chego lá. Mas onde fica o lá? Isso ninguém sabe, ninguém explica. Na verdade, não existe projeto nem rumo de viagem, e muito menos existe o porto de chegada. Não há esperança além do não morrer ou do morrer mais tarde possível. Viver é uma simples questão cotidiana e lógica e impensada desse ser humano indolente e cada vez mais frio e menos humano. A realidade mais dolorosa já não causa dor nenhuma. Se eu ainda estiver vivo e tiver condições, vou pensar em fazer alguma coisa pela sociedade, mas hoje eu só quero trabalhar, ganhar dinheiro e me divertir. É triste, mas esse ser existe e ele é fisicamente semelhante a qualquer outro ser humano. Entretanto, falta-lhe exatamente a humanidade. Não há nenhum projeto além do hoje e do agora. Que os velhos pudessem pensar assim. Eu, mesmo não concordando, até entenderia, porque a maioria deles já viveu bastante. Esses velhos já fizeram suas histórias, suas trajetórias, contar outras e certamente já deram sua colaboração à sociedade de várias maneiras. Mas os jovens necessitam agir de maneira diferente. No entanto, são exatamente os jovens que estão agindo como velhos, nesse mundo incoerente e insano, que só emburrece e se torna incessantemente mais desumanos. Não há sonhos e nem planos, existe apenas conformidade de que tudo vai acabar mesmo, dentro de um niilismo tão profundo que assustará o próprio Nietzsche. Então, para esses jovens não há nenhuma coerência e nem faz sentido pensar no bem, pois a morte é certamente o único sentido da vida. E Deus e a religiosidade, onde ficam nessa história? Infelizmente, Deus também é só mais um detalhe insignificante, quase desprezível,
para a grande maioria. Nem Deus e nem as religiões têm conseguido mudar o caos em que nos encontramos. Haja vista que mesmo nessas questões religiosas, apenas dois lados atuam significativamente: os fanáticos e os descrentes, que agem de maneira a manter a condição imperante. Por outro lado, a grande maioria que transita entre os dois extremos citados simplesmente não se desenvolve, possivelmente porque em algum momento da história alguém disse: religião não se discute. Os jovens estão perdidos e ainda não sabem porque eles acreditam piamente que estão bem, permanecendo longe da discussão sobre os assuntos importantes. Meus amigos, como eu já disse, aparentemente estamos caminhando para o fim e voltando ao caos. Aparentemente estamos caminhando para o fim e voltando ao caos. Quer dizer, está parecendo que o juízo final será semelhante ao caos inicial. O mundo emburrece, muita gente diz coisas, mas ninguém está fazendo realmente nada para mudar esse quadro lamentável. Ou a humanidade reencontra o fio da história e começa a agir em prol da recuperação dos verdadeiros valores humanos, ou o juízo final está mais próximo do que muitos podem pensar. Biólogo, professor, pesquisador e escritor, revisor e ambientalista Luiz Eduardo Correia Lima, que escreveu esse belíssimo e perfeito artigo. Fantástico o artigo desse extraordinário Luiz Eduardo Correia, que é biólogo, professor, pesquisador, escritor, revisor e ambientalista. Não tenho mais a dizer e sempre digo, eu nunca irei trazer assuntos que agrade. Eu nunca vou trazer aqui palavras para passar pano por cima dos erros que nós humanos estamos cometendo. Este canal traz assuntos, traz textos, traz pensamentos para nós refletirmos, repensarmos, nos transformarmos, expandir a cabeça, tá? E evoluirmos. Eu nunca vou trazer palavras bonitas. Eu nunca vou passar aqui pano aqui sobre o caos em que nos encontramos, sobre a burrice humana, tá? Sobre a hipocrisia, sobre o cinismo, sobre as mentiras. Eu não vou passar aqui textinhos para que você se sinta bem, para que você se sinta confortável na sua burrice, na sua hipocrisia e na sua vidinha fútil. Eu não estou aqui para isso. E é por isso que eu não ganho likes. E é por isso que eu não sou ajudada. E é por isso que eu não recebo nada em troca. Nem para estar aqui trazendo este texto, trazendo textos de terapia, de psicólogos, de biólogos, sobre o ser humano, sobre o nosso mundo, para pensarmos e refletirmos. Mas, mais uma vez, eu deixo registrada no canal Namastê este assunto aqui. Quem quiser, aprenda. Quem quiser, se expanda. Quem quiser, reflita, pense, se mude, se modifique. Para termos um mundo melhor, precisamos mudar a nós mesmos. Eu preciso mudar a mim para que tudo à minha volta mude, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.